Olá, terceiro ano. Hoje, dia 28 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ética, certo? E hoje nós vamos continuar falando, né, sobre o que nós falamos na aula passada. Nós, na aula passada, falamos sobre a poluição da água. E nós vimos, né, que a água ela pode ser poluída por coisas diferentes, como, por exemplo, tem a poluição por esgotos. Tem muitos lugares que não tem saneamento básico, não tem a coleta do esgoto. Então, o esgoto é despejado dentro de um rio. Então, ali tem fezes, tem cloro, né, tem detergente. Tudo isso aí polui muita água. E a gente até falou, o detergente, ele é um dos principais agentes poluidores da água. Se você colocar água num copo e você jogar detergente, você vai ver como é difícil de sair, né? Você enxágua o copo uma vez, ainda fica aquelas bolinhas saindo. Aí você enxágua o copo novamente, então você vai colocando água, vai se formando aquelas bolinhas, aquela espuminha. É difícil de sair. O cloro também, né? Por quê? O cloro na estação de tratamento, ele é diferente, né, do cloro que a gente costuma utilizar, né? A gente, por exemplo, vai lavar o banheiro, aí coloca cloro. Então, ali sai aquela água, tem cloro, tem micro-organismos misturados. Outra coisa também, nós vimos, né, que tem alguns resíduos, alguns lixos domésticos, que também poluem a água. A gente viu na semana passada imagens daquelas garrafas PETs, né, que são as garrafas de refrigerante, sacolas plásticas dentro de canais, dentro de rios, até latinhas, né, embalagens, são muitas coisas, né, que poluem. Os resíduos industriais, a gente viu umas espumas que às vezes são lançadas pelas indústrias, a cor de alguns materiais químicos que são despejados na água também. Então, tudo isso aí afeta muito a qualidade, né, da água, certo? E na página 94, o primeiro quesito era pessoal, né? Que atitudes podemos tomar para evitar a poluição das águas? Escreva abaixo. Aí era você, né, pessoal? O que é que você acha que poderia ou que pode ser feito para diminuir a poluição da água? O segundo tem a imagem de um menino surfando, né? E a onda vem um monte de lixo, né? Tem garrafa, tem pneu, tem umas embalagens aí, tem latas, né? Então, era para você fazer um comentário, né? Você escrever um texto aí, fazer um comentário do que você estava achando, o que você estava vendo aí nessa situação. O terceiro tinha assim: observe as imagens e numere certo de acordo com os tipos de poluição. 1. Poluição por esgoto. 2. Poluição por lixo doméstico. 3. Poluição provocada pelas indústrias. 4. Poluição por óleo. Essa primeira imagem aí, tá claro que é uma poluição por quê? Poluição por óleo. Então, primeira imagem, número 4. A imagem de junto. Poluição provocada pelas indústrias, número 3. Segunda imagem, número 3. E a primeira imagem de baixo, que no caso é a terceira imagem, é o quê? Poluição por esgoto, número 1. E a última imagem, poluição por lixo doméstico, número 2. Tem até algumas aves aí, né, que estão
comendo, né? Estão catando algumas coisas aí para poder comer. Então, ó, bora ler a página 95, tá? Planeta Água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. 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 E terra, planeta, água. Isso é uma música, né, da composição de... Isso é uma música de Guilherme Arantes. Então, a gente vê aí, né? Essa música, ela fala sobre as utilidades da água, né? Tem até uma parte que ela diz assim: gotas da água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. A água serve para as plantações. Né? Tá falando aí do véu, né, das cascatas. Tá falando da água dos igarapés. Tá falando sobre a água do riacho, né? O ribeirão. Levam a fertilidade ao sertão. A gente sabe que o sertão sofre muito com a seca, né? Então, qualquer água que eles veem por lá, que as pessoas do sertão veem por lá, então qualquer chuvinha lá é motivo de alegria, né? Porque eles tentam plantar, eles tentam criar animais. Muitas vezes esses animais morrem porque não tem água para eles poderem beber e não tem comida para eles. Se não tem água, né, fica difícil ter alimento para esses animais também. Porque nem plantas tem para os animais poderem se alimentar. No sertão é complicado, muito complicado mesmo, né? A gente às vezes reclama quando tem algum racionamento e passa alguns dias sem água, mas quem mora no sertão, eles passam muito mais tempo. Tem pessoas lá, às vezes, passa mais de um ano sem chover. Então, por aí vocês tiram a situação dessas pessoas, né? E para eles conseguirem água, eles têm que andar um quilômetro até para poder conseguir uma lata de água. Então, a gente muitas vezes reclama de barriga cheia. E a gente hoje, já que a gente sabe que a água é um recurso natural tão importante, garante a sobrevivência, né, dos seres vivos no planeta. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas maneiras de economizar água. Infelizmente, a gente passa por alguns lugares, a gente vê pessoas, né, ficam com a torneira aberta, com a mangueira, né, aberta, ficam brincando um tempão com a mangueira aberta. E isso, a água indo embora. O problema todinho é que aqui no Brasil, boa parte da água tratada, ela é desperdiçada. A água é um bem precioso
E assim, todos precisam fazer a sua parte. Não adianta eu dizer assim, eu vou gastar água porque o meu vizinho economiza. Aí meu vizinho, não, eu vou gastar água porque na casa de Nathalie já está economizando. Mas eu tenho que fazer minha parte, meu vizinho tem que fazer a parte dele também, porque, né, muitas pessoas serão prejudicadas. E a gente tem que pensar que se a gente nessa geração está sofrendo, as gerações futuras, as gerações que vão vir depois da gente, nossos filhos, nossos netos, eles também vão precisar de água para sobreviver. E cadê a água com tanta poluição? Então a gente precisa pensar nas pessoas que vão vir depois da gente também, certo? E vejam só que coisa interessante. 25% a 40% da água tratada no Brasil são perdidas por vazamentos. A gente muitas vezes passa por um local, aí tem um buraco, né, no chão, e esse buraco sai muita água e água limpa. Às vezes é um cano mestre que estoura e sai e jorra bastante água. E aquilo ali é uma água tratada, aquilo ali gerou gasto também, porque aquela água recebeu flúor, que a gente sabe que o Ministério da Saúde obriga que a água seja fluoretada, ela receba o flúor, para não prejudicar os nossos dentes. Ela recebe cloro para matar os micro-organismos, ela é filtrada, ela passa por vários processos lá na estação de tratamento para poder chegar na casa da gente. E a gente desperdiça. Às vezes um vazamento, por exemplo, às vezes o chuveiro da nossa casa está pingando. Aí você diz assim, mas é só uma gotinha, caiu uma gotinha agora, daqui a pouco cai outra. Mas se você pegar um balde e você colocar embaixo, vai pingando. Você vai ver, vai chegar uma hora que esse balde vai encher. Então ali já foi, vamos colocar 10 litros de água, 20 litros de água, né? Você, a torneira da pia da sua casa está pingando. Aí você faz, mas são só umas gotinhas. Experimente colocar uma panela embaixo para você ver como ela no instante vai encher. Então, a água, ela nem sempre, quando a gente fala assim, desperdício de água, não precisa ter um cano saindo muita água, não. As gotinhas de água, elas também fazem com que muita água que é tratada seja desperdiçada também. Algumas pessoas ficam sem água durante boa parte do ano, como é o caso, né, das pessoas, por exemplo, do sertão. As pessoas do sertão, quando eles verem o tempo nublado, eles começam a ficar felizes. Por quê? Eles dizem, eita, lá vem água, lá vem chuva. Né? E às vezes é só o tempo mesmo nublado e não chove. Então, assim, acaba com a alegria deles. Porque é o momento, né, que eles esperam tudo, né? Tanto é que eles fazem um sistema lá, como se fosse uma cisterna, para pegar água das calhas das casas, para poder encher caixa d'água, para poder encher, feito uns poços que eles cavam lá, feito umas cisternas, para poder aparar a água. Porque a água, quando chove, é a água que eles têm para o ano todo. E sem contar que a gente viu na aula de geografia, de segunda-feira, que tem alguns rios que eles são temporários. Então, os rios temporários, eles só existem na época da chuva, né? Ele passa um determinado tempo com água, depois ele seca. Então, isso acontece muito no sertão. Qualquer aguinha, né, que eles veem, eles querem aproveitar. E não estão errados, não, porque a gente sabe, né? A gente sabe o quanto a água tem várias utilidades para a nossa higienização, para cozinhar um alimento, para a gente beber. Então, veja só, aí nós temos as imagens de alguns vazamentos. Não é uma coisa tão difícil da gente ver, né? E aqui em Pernambuco, a Compesa, que é o órgão responsável pelo tratamento da água, por fazer esses consertos, né, quando tem esses vazamentos. Mas a gente sabe que às vezes a gente liga, eu
Eu vou mandar uma equipe. A equipe vai amanhã. Olha, a equipe daqui para sexta-feira está chegando aí. E a gente sabe que muitas vezes não acontece também. Então, ó, muita água desperdiçada. Aí vocês imaginem, a gente olhando assim, a gente não tem nem noção de quantos litros de água já se estragou aí, né? Mas a gente sabe que foi muita água, não foi? Ah, isso aí tem 5 litros de água, 10 litros. Não são 5 nem 10. Tem muita água aí. E essa daqui é a parte que a gente tá vendo. Porque pro lado de cá, ó, tem uma parte aí que a gente não está vendo. Olha aqui, ó. E outra coisa, os vazamentos, eles também podem poluir a água. Aqui, ó. A gente tá vendo aí, se tiver um buraquinho no cano, tem um buraquinho no cano. Então, olha só, muitas vezes entra areia. Então, aquela água passou por um tratamento, ela vai terminar ficando poluída de novo, porque ela vai entrar em contato com areia, vai chegar na casa das pessoas com areia também. Né? Então, vejam só. E sem contar, quem é que paga por esse tratamento? Somos nós. Né? A gente é que paga. Quando a gente paga, quando o pai de vocês, o pai e a mãe de vocês todo mês paga, vem lá a conta da água, tratamento, né? Se paga. E a gente ainda paga um valor que é pelo saneamento básico, até para a gente poder colocar a nossa água fora, para a gente dar a descarga, a água ter para onde ir, para a gente lavar roupa, a água ter para onde ir, para não ir para a rua, para não ir para outro lugar qualquer, ela ir, para ela ter um saneamento básico, ela ser coletada, a gente precisa pagar também, viu? Então, vejam só, a gente paga por um serviço que às vezes não é nem... Né? E às vezes tem alguns problemas também, né? Às vezes eles erram na quantidade. Então, às vezes a água pode vir com muito cloro. Às vezes as tubulações estão sujas, ela muitas vezes sai de lá da estação limpinha. Mas as encanações, as tubulações estão muito sujas. Chegam na nossa casa com areia. Ela vem até amarelada. E se você colocar um balde, abrir a torneira, você vai ver que fica uma areia no fundo do balde. Esse aqui, ó, acho que na casa todo mundo conhece, né? Na casa de vocês tem. Isso aqui algumas pessoas chamam do relógio, chamam de medidor de água, né? Então, esse aparelho aqui, a água quando vai passando para abastecer as casas, vai contando aqui, ó, quanto vai passando por esse hidrômetro. Então, ele mede, né, a quantidade de água que as casas gastam, né, que as residências gastam. Então, todo mês vem uma pessoa da Compesa, no nosso caso aqui no nosso estado é a Compesa, vem uma pessoa nas nossas casas, né, um funcionário da Compesa vem, olha quanto a pessoa gastou, bota lá na maquininha e ele imprime a conta e deixa na nossa casa, para a gente poder saber quanto a gente vai pagar pelaquela água que a gente consumiu, né? Olha aí a situação. Essa cena aqui, tem aqui, ó, o vazamento. Vejam o perigo. Vem um carro, não presta atenção. Tem os cones ali já, né, isolando, dizendo que não pode passar. Mas vamos supor que esses cones não estejam aqui. Vem o motorista correndo, não prestou atenção, não deu tempo de frear. Olha só, ele vai cair nesse buraco. E a gente olha assim, mas muitas vezes esse buraco é profundo. Certo? Olha aqui, ó. E sem contar, né, que esses buracos também causam transtornos. Tem pessoas que caem nesses buracos. Esses buracos também atrapalham o trânsito. E realmente tem motoristas que ficam presos aí nesses buracos, né? Então, além de tudo isso, além de estragar a água, ainda causa uma série de transtornos. Olha aqui essas imagens, como são interessantes, para a gente poder refletir. Essa primeira imagem, ó, o cidadão está aqui, com a mangueira ligada, né, a torneira ali aberta,
Ele está mexendo no celular. Olha a água para onde está indo. Né? Tá indo aí, ela tá indo para essa galeria daí. Tá indo para o esgoto. A água limpa. Tá sendo tratada aí como água suja. Né? Porque tá saindo água da mangueira e tá indo para o esgoto. E aqui, ó, tem o símbolo do dinheiro. Se a gente for observar. Por quê? Porque, ó, isso gera custo também. E aqui, ó, nessa outra imagem, o menino tá tomando banho e tá se ensaboando. Olha só. E a gente vê que tá caindo bastante água, né? Aí no chuveiro, ele tá se ensaboando com a torneira aberta do chuveiro. E, ó, tome água sendo desperdiçada. E aqui, ó. Olha a cara da Mônica. Mônica tá com raiva, né? Tá aborrecida, tá olhando aí, né? Pra repreender o adulto aí, né? E Cebolinha tá impressionado com a quantidade de água que está sendo jogada fora. Porque aí tá sendo jogada fora mesmo, né? E aqui, ó. Esse aqui tá escovando os dentes com a torneira aberta que a pia esborrou. Olha só. Tudo isso aí é água sendo desperdiçada. Isso aí são desenhos, mas isso é a realidade, viu, gente? Isso são críticas ao desperdício da água, mas é a realidade. Olha aqui, ó. Outra imagem. O menino escovando os dentes, olha a água aqui na pia. Só não tá esborrando essa, né? Mas a água tá indo pro esgoto, né? Tá indo embora. E essa aqui. Ela tá, mesma coisa, a água indo aqui pra uma galeria. Desce. E daí? Na minha casa ainda não tá faltando água. Olha o que ela está dizendo pro homem. Né? Porque ele está repreendendo ela. Olha o que ele respondeu. Mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. E é verdade. Ela tá pensando na situação dela. Na casa dela ainda tem água, mas na casa de muitas pessoas não tem. Né? Então, isso infelizmente acontece. Aí me digam, o que, é que essa mulher tá fazendo com essa torneira, com essa mangueira aberta aí? Não tem nem nada sujo aí, né? Ela tá só, né? E mesmo que tivesse alguma coisa suja, o certo era ela varrer, né? Mas não, ela tá jogando água fora. Aqui, ó. A pessoa de novo, no celular. A torneira aí aberta. Mais água sendo desperdiçada. Aqui, ó. O outro tá aí muito bem sentado ouvindo música. Se distraiu com a música, relaxou com a música e a torneira ligada, a torneira aberta. E, ó, tome água também sendo jogada fora. Aqui, ó. Outra crítica, ó. Além de fazer mal à natureza, o desperdício da água, gera custo. E quem paga o tratamento, como eu havia dito, somos nós. A água não vem para a gente limpa a troco de nada, não. A gente paga para ela vir daquele jeito. Né? Essa imagem é bem interessante. Vocês têm aí, ó, o planeta. A gente sabe que nosso planeta, né, boa parte dele é formado, né, coberto por água. A gente sabe que essa água está escassa, está se acabando. Né? A água potável é pouquíssima que nós temos. E aí, ó, tem uma torneira no planeta. E aqui está mostrando, ó, o que é que isso está querendo dizer para a gente? Essa torneira aberta aí. Isso quer passar o que para a gente? Que a água está se acabando, ó. Olha só, isso aqui tudinho, né? Já não tem mais, ó, já está tudo em branco. Não tem mais nem o azul, né? Agora, olha só como algumas pessoas têm bom senso e fazem de tudo para economizar água. Olha aqui, ó. A pessoa tem uma mangueira aqui junto dela, mas ela está aguando as flores com o regador. Certíssimo, né? Porque o regador, ele vai gastar menos água, ele vai sair a quantidade que a planta vai precisar, quantidade de água. Aqui, ó. A pessoa
juntou uma boa quantidade de roupas para poder colocar a roupa na máquina de uma vez só. Tem gente que tem uma blusa suja, aí tem uma calça suja, e vou botar a roupa na máquina, aí bota 2 peças de roupa. Aí todo dia bota 2 peças, 2 peças, 2 peças. E a pessoa gasta a mesma coisa do que se ela fosse colocar uma quantidade maior. Então ela vai gastar mais água. E aqui, ó, chuveiro, o menino se ensaboando. Tá com o chuveiro fechado, está da forma correta também. Nesse outro aqui, ó, as pessoas estão aproveitando a água da calha, né, da chuva. E estão enchendo, ó, tem um tonel aí, tem os baldes. Boa ação também, né? Essa imagem também é muito interessante. A pessoa está desperdiçando água, está aí assobiando, né? E olha aqui embaixo, na galeria, tem uma pessoa com um caneco, com um copo, assim, para ver se para ver se a pessoa aqui se conscientiza também. Porque já está entrando tanta água aí na galeria que ele botou um copo, né? É complicado, viu? O gasto de água. Olha aí, ó. Fechando as torneiras. A pessoa fechando a torneira. E aqui, a outra no telefone. Tô lavando a calçada. Ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Ela tá tão distraída no telefone que, olha aqui, ó. E aí tem até uma crítica, né? Porque tem o nome lixo. E é o que ela tá fazendo. Ela tá jogando a água no lixo, né? Tá jogando a água fora. Então, veja só. A gente tem a atividade de classe da gente, são as páginas 99 e 100. Na página 99, eu gostaria que todos vocês colocassem. Tem uma outra letra de uma música aí, falando sobre a água também. Água, Alaíde Santos. Sou água caindo nas matas, brincando nas ruas, virando cascata. Sou água descendo a serra, adornando a colina, entrando na terra. Sou água escorrendo dos montes, enchendo os rios, jorrando nas fontes. Sou água salgada, nas praias, nos mares. Sou água doce, nos rios, nos lares. Sou água que gera energia, vida, saúde e alegria. Sou hoje água triste, descendo o morro, escondida na calha, pedindo socorro, salvem-me. Tem uma parte aí quando diz assim, descendo a serra, adornando a colina, isso aí quer dizer o quê? Enfeitando, né? Enfeitando a colina. A gente sabe que as paisagens na natureza que tem água são paisagens muito bonitas, né? E esse final aí diz a água pedindo socorro. Por causa de quê? Do desperdício. Aí na página 100, tem assim: após ler a música, faça um desenho sobre maneiras corretas de proceder, evitando o desperdício da água. Depois pinte. Aí vocês podem fazer o desenho, né? Uma pessoa, por exemplo, lavando o carro com um balde, aguando uma planta com um regador, aproveitando a água da chuva para aguar as plantas, né? A pessoa tomando banho com o chuveiro fechado, lavando o prato com a torneira da pia também fechada. Então, tem várias formas de vocês desenharem uma forma, né, a forma correta da gente agir com a água, tá certo?
Então, vocês podem fazer o desenho, certo? Tem essas sugestões aí, se vocês também quiserem desenhar as pessoas juntando, né, uma certa quantidade de roupas para poder colocar na máquina, também está correto, tá? Aí pintar, vocês podem pintar após o vídeo, certo? Não tem problema nenhum. O sexto, vocês têm assim: encontre as palavras que preenchem o texto abaixo: lixo, água, família, amigos, mares, poluído e natureza. Falta de água no mundo. Que há água, primeiro tracinho, água para consumo no mundo está acabando, todos nós sabemos. O maior problema é que o pouco dela, que ainda resta, está muito o quê? Esse pouquinho está muito o quê? Poluído, certo? Segundo tracinho, poluído. E só depende de nós evitar que essa situação piore. Não jogar o que nas ruas? A gente já falou bastante, não jogar lixo nas ruas, nos rios e nos mares. É uma das formas de ajudarmos a natureza. Você pode também ensinar sua família e seus amigos a não poluírem o nosso planeta Terra e a economizar água. Essa preciosidade fundamental para nossas vidas, certo? Então, ó, rememorando, né? Primeiro tracinho, primeira linha só tem um tracinho, água. Segunda linha só tem um tracinho, poluído. Na terceira linha, nós temos uma só também, uma linha só que é o lixo, que é lixo. Quarta linha, nós temos duas palavras, que no caso é mares, natureza. Na quinta linha, temos mais duas, que é família e amigos. O quinto quesito tá ali em cima, como é o desenho, né? Então, por isso que eu não botei nada, tá? Porque aí é pessoal. Eu dei as sugestões, né? Você pode desenhar uma pessoa lavando o carro com balde, aguando a planta com regador, colocando uma certa quantidade de roupas na máquina, aproveitando a água da chuva para poder regar as plantas, para poder lavar o chão também. Uma pessoa lavar os pratos com a torneira fechada, ensaboar com a torneira fechada. Uma pessoa tomando banho com o chuveiro fechado. Então, tem várias coisas aí que você pode desenhar, tá certo? As atividades de casa são as páginas 97 e 98. Página 97 tem assim: nos quadros abaixo, desenhe e pinte a maneira de economizar água do enunciado acima deles. Então, todos aí são desenhos. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes. Você vai desenhar você escovando os dentes com a torneira fechada. Verifique se não há vazamentos nas torneiras.
Lave o carro com balde, não use mangueira. Na lavagem de louças e panelas, feche a torneira ao ensaboá-las. Não jogue lixo no vaso sanitário. Além de você poluir, né? Você vai gastar mais água para poder fazer com que aquele lixo desça, com que aquela água desça. Né? Na 98 tem, segundo, indique 2 atitudes que você pratica para economizar água em sua casa. O que é que você faz para não gastar tanta água? Terceiro, agora escreva 2 conselhos que você daria a um colega para economizar água na escola. Se você estivesse lá na escola, o que é que você dizia ao seu colega para ele economizar água? Né? Quando ele vai ao banheiro, ou quando ele vai lá no bebedouro, por exemplo, o que é que você dizia a ele? O que você poderia dizer a ele? Quarto, escreva uma frase justificando por que você deve economizar água. Por que será que a gente precisa economizar água? Certo? Então, vocês vão escrever. Aí é pessoal. Hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima.